Fala pessoal, tudo bem? Estou começando aqui o meu quarto Cava Responde, um quadro muito bacana onde eu bato um papo com vocês aí e respondo as perguntas. Então, se vocês têm perguntas para mim, deixem aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu já vou anotando e no próximo, ou no outro eu vou responder para vocês. Bom, eu já vou responder 3 perguntas como sempre e a primeira veio do meu grande amigo Diego do canal O Collector. Aliás, um canal bem bacana, só de gadgets, de coisas, de brinquedo de homem, sabe? Tá ligado, né? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá que vale a pena mesmo. Bem legal o canal. Bom, e o Diego ele me perguntou quais foram os treinamentos militares e outros treinamentos que eu tive a oportunidade de fazer aí na minha carreira e tem umas curiosidades interessantes que eu quero contar para vocês. A segunda pergunta veio da Alice, eu não lembro o sobrenome agora, vou colocar depois embaixo aqui a pergunta dela, e ela perguntou o que eu aprendi convivendo tanto tempo com os animais. E a terceira pergunta é a pergunta do Carlos Antônio, ele perguntou como é que eu faço para fazer o número 2, cocô no mato, e eu acho válido porque tem uns truquezinhos aí, tem umas coisinhas interessantes para vocês saberem. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Diego, é o seguinte, vou falar o que eu me lembro aqui, talvez eu não me lembre de tudo. Quando eu trabalhava na TV, uma das minhas linhas de matéria eram os treinamentos militares e outros tipos de treinamento. Então eu tive acesso a coisas que talvez mais ninguém tenha essa possibilidade, porque eu tive acesso a treinamentos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e outras coisas também. Eu fiz o curso de boina preta completo, que é o curso de blindados, de tanques de guerra ali, eu dei tiros com um tanque de guerra, que é uma coisa que acho que pouca gente no mundo fez. Eu fiz o treinamento de boina azul no CAVEX, que é o treinamento dos helicópteros de guerra, treinamento extremamente interessante e que minha faculdade de engenharia, eu sou engenheiro mecatrônico, para quem não sabe, minha faculdade de engenharia ajudou muito nesse treinamento. Pilotei helicóptero, fiz várias peripécias aí, muito bacanas também. Esses vídeos estão inclusive aqui no Arquivo Cavallini, depois se vocês quiserem dar uma olhada, vê lá. Eu fiz o PQD, o boina vermelha, bota marrom, que são os paraquedistas, treinamento incrível, aprendi muito com eles, pessoal muito bacana. Eu tive a oportunidade de pilotar o maior submarino da frota brasileira, o Ticuná, num treinamento com a Marinha. Aliás, me receberam muito bem, eu sou muito agradecido à Marinha. Eu tive a oportunidade de fazer o SIGS, que é uma das coisas que mais me ajuda nas expedições. É claro que eu não consegui fazer o SIGS inteiro, mas eu fiz toda a parte de instrução. Os caras são muito bons naquilo que eles fazem, eu aprendi muito também com eles. Eu fiz vários treinamentos de piloto de caça junto com o astronauta Marcos Pontes. Eu fiquei quase 3 meses aí viajando com o Marcos Pontes, que é um cara nota 11, e me ensinou muita coisa sobre aeronáutica e sobre aviões de caça. Fiz ejeções, fiz as cadeiras de Barini que giram, câmera hipobárica, enfim, todas essas coisas que os pilotos de caça fazem. Nessa época fiz também o Search and Rescue, né, da Aeronáutica Brasileira, o Busca e Resgate, nossos anjos da guarda aí, com direito a óculos de visão noturna e tudo mais. Enfim, tanta informação valiosa. É claro que eu não me sinto tão competente quanto os militares que fazem isso no dia a dia, nem me comparo a eles, mas pô, deu para aprender muita coisa que eu tento passar para vocês aqui. Outra oportunidade bem legal é que, como eu fui professor de artes marciais muito tempo, eu tive a oportunidade de dar treinamento para várias facções da polícia, tanto civil, quanto militar, quanto metropolitana, quanto federal, para facções do Garra, do GER, anti-resgate, anti-bomba. E durante esses treinamentos eu tive também a oportunidade de aprender muito com eles, pessoas que se tornaram meus amigos pessoais. Então aprendi a atirar, atirei com quase todo tipo de arma, treinamentos táticos extremamente interessantes, uma vivência muito legal. E também fiz outros treinamentos curiosos, por exemplo, eu fui para o Gatorland na Flórida fazer um curso de como retirar grandes crocodilos de áreas de risco para realocá-los em áreas onde eles não teriam contatos com humanos e aí tanto os humanos quanto os crocodilos poderiam viver tranquilamente. Fiz também o treinamento de Fórmula Indy com um mega piloto de Fórmula Indy, enfim, tanta coisa. Eu sou tão agradecido por essa vida de oportunidades que eu tive e continuo tendo, enfim, é muito legal. E por isso que eu faço questão de compartilhar isso com vocês. É uma maneira de dividir isso com as pessoas. Enfim, vamos para a segunda pergunta, a pergunta da Alice. A Alice perguntou o que eu aprendi com os animais. Bom, eu sou apaixonado por animais, quem me conhece sabe, eu tive com várias espécies de animais selvagens, tanto na natureza, quanto em zoológicos, quanto em criadouros conservacionistas, enfim. E o que mais me chama a atenção nos animais é que, assim, alguns dos comportamentos selvagens que eles têm, nós também temos. Isso é gritante para mim quando eu vejo pessoas se comportando como um cardume ou como uma manada, onde a maioria vai para um lado e todo o resto segue sem ao menos saber
porque está seguindo. Outra coisa nessa mesma linha é o comportamento, por exemplo, de gafanhoto que nós temos. A gente procria, invade uma área, destrói a natureza, consome a natureza, deixa para trás e vai para outra área. Esse talvez seja o pior comportamento humano, porque nós somos a pior praga desse planeta, sem dúvida nenhuma. Mas acho que a coisa que mais me chama atenção hoje nos animais é a necessidade que a gente tem de protegê-los, porque a gente destruiu os habitats, a gente não se preocupar muito em divulgar a conservação, em reproduzir em cativeiro para depois soltar, em dar uma ajuda, eles não vão mais conseguir se recuperar sozinhos nessa história. Agora, terceira pergunta, falando em coisa boa. O Carlos Antônio perguntou como é que faz número 2 no mato, falando em coisa boa, é ótimo. Faz cocô no mato e tem algumas coisas que eu quero pontuar aí. Primeiro, eu sempre levo uma pá e papel higiênico. Nos Estados Unidos tem uma coisa muito legal que são lenços biodegradáveis, que você pode enterrar e que eles agridem menos a natureza. Mas aqui a gente não tem acesso, tem que levar papel higiênico mesmo. E eu não vou demonstrar isso na prática, mas deixa eu tentar explicar algumas coisas. Uma técnica que eu faço para você não ter que tirar a calça, para não sujar a calça, porque muitas vezes você está de bota, enfim, eu amarro uma corda na árvore e isso me permite inclinar para trás e ficar numa posição mais amigável para poder fazer o número 2. Outra coisa, se eu não tiver em trilha, se eu estiver acampado, não é aconselhável você fazer as suas necessidades, nem número 1, nem número 2, muito perto do acampamento, porque isso pode atrair a curiosidade de alguns animais. Alguns podem ser predadores, outros podem ser assaltantes, como os coatis. Então eu prefiro fazer um pouco afastado, só que tem que tomar um cuidado muito grande, que é você se afastar só com a pá e com o papel higiênico e perder o seu acampamento, principalmente à noite. Então tem duas técnicas aí. Ou eu pego uma linha de vida, pego um cabo mesmo, que não arrebente, amarro na barraca e saio andando para poder enrolar e voltar, ou eu saio com o GPS, já com a barraca marcada, e com o meu kit básico de sobrevivência. Eu não vou nem a 10 metros da barraca sem o kit básico de sobrevivência, porque é nessa hora que você se perde, e se você se perder sem nada, sua vida vai ficar muito, mas muito difícil. Bom, pessoal, é isso aí. Compartilhem os vídeos, porque isso ajuda bastante o canal. Dê um like e comentem aqui o que vocês gostariam que eu respondesse. Valeu, fui!